nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Lembra-te, és pó, e em pó hás de tornar. Iniciamos no dia de hoje o início da Quaresma. Nesses dias que antecederam o chamado Reinado de Momo, e depois em plena festa, e agora, no início da Quaresma, ponho-me a pensar na efemeridade da vida. Minha lembrança volta-se à cerimônia tocante e comovente que deveria impregnar a alma de todos com o sincero desejo de retornar para Deus, quando o sacerdote, usando vestes de penitência, impõe em nossas cabeças as sagradas cinzas com uma admoestação severa e solene. Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris. Gênesis 3,19. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. Santo Inácio de Loyola, falando sobre o objetivo central do homem nesta terra, dizia ter sido o homem feito para amar a Deus e salvar a sua alma. Amar a Deus e salvar a alma deveria ser para todos a única preocupação iminente durante a vida inteira, já que fomos criados para Deus e perdê-lo por culpa significa a falência completa, a infelicidade eterna. Como salvar nossa alma? Praticando os mandamentos. Estamos vivendo em tempos piores do que o do dilúvio. Nesses tempos verdadeiramente das trevas, a humanidade rompeu com seu Criador, a criatura torna-se senhor de sua própria existência. Deus é banido da sociedade e das leis do Estado. Cresce uma nova humanidade que brada aos quatro ventos o seu laicismo, sem religião, sem Deus, sem nada. O desprezo para com Deus Pai, Criador de todas as coisas, é total e geral. Perdeu-se o temor de Deus. Perdeu-se o amor devido a Deus. A apostasia é geral, a fé quase não se vê mais, ninguém mais a defende. O politicamente correto e o respeito humano tomaram o lugar do temor a Deus e do mandamento, o primeiro que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas. No carnaval, festa pagã e da carne, afloram de maneira mais escancarada todas as inclinações para o mal. E se existe alguma barreira ainda não rompida, o espírito carnavalesco corrói, sem muitas dificuldades, toda e qualquer resistência, visto que é comum nestes dias de folia a abolição de toda ou quase toda a moralidade. Não preciso ser repetitivo, e aqui lembrar como os santos enxergavam esta festa e como condenavam veementemente esses dias de folia. E olha que eles viveram em tempos remotos, mais tranquilos, quando não havia ainda o total declínio dos valores e a depravação quase que total. Os santos levaram a sério a sua meta, amar a Deus e salvar a alma. Sabiam eles que tudo isso aqui era passageiro e que cedo ou tarde estariam diante de Deus para um julgamento contra o qual ninguém poderá escapar. Devemos melhorar a cada instante, renunciando sempre ao mal, crescendo na prática das virtudes e eliminando o que não presta em nós. Mas quase ninguém quer renunciar ao prazer dos olhos, da carne, preferem se condenarem a se salvarem, preferem o prazer momentâneo. A felicidade eterna no céu ao lado de Deus, da Virgem Santíssima e de todos os santos e anjos. São Paulo gostava de comparar a vida espiritual à busca da santidade que exige renúncias, como o atleta que prepara-se a vida inteira no labor constante para poder ganhar a coroa da vitória. Ora, se alguém é capaz de fazer isso por glórias passageiras, não deveria nós, cientes do nosso fim terreno, já que somos pó, empenharmos para, amando a Deus sobre todas as coisas, salvar a nossa alma? Fala-nos o livro Imitação de Cristo. Muito depressa chegará teu fim neste mundo.
Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Ó cegueira e dureza do coração do homem, que só cuida do presente sem olhar para o futuro. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse já a hora da morte. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor for evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se te será concedido? Fonte Imitação de Cristo, capítulo 23. É no Cronos que devemos batalhar para salvar nossa alma, pois na eternidade estaremos para sempre, como sairmos deste mundo. Na amizade de Deus ou dele afastados eternamente. Nossa vida é poeira que passa. Cedo ou tarde estaremos em nosso ocaso. E o que vale é termos aproveitado bem o tempo que Deus nos deu para que ascendêssemos a Ele. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Lembra-te que és pó. Multidões brincaram despreocupadamente um carnaval avassalador que destrói a alma, que destrói tudo que é cristão, tudo que é virtude e que nos aproxima de Deus. Quantos pecados, quantas blasfêmias, quantos sacrilégios. Claro que muitos dirão, é radical demais esse discurso. Temos que nos divertir também. O importante é não ter maldade. Cada um faz o seu carnaval. O cristão brinca como cristão. Enganosa e falsa essas afirmações que provêm de pessoas que querem servir a dois senhores, como se fosse possível, servindo as trevas, querer também servir ao reino de Deus. Não existe meio termo para a mensagem do Evangelho e não existem santos sem radicalidade. Ninguém pode ser meio honesto, meio casto, meio verdadeiro. Ou é ou não é. Este é o preço e exigência que nosso Senhor nos faz. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. E ainda, e se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só de teus olhos, do que tendo os dois seres lançado ao inferno. Marcos 9,47. Pois o pecado é impraticável para todo aquele que deseja o céu. Impraticável, sobretudo, para os cristãos, que devem assemelhar-se em tudo a Cristo. Diante de tanta profanação no mundo inteiro, hoje, diariamente, do corpo que é templo do Espírito Santo, de tanta imoralidade, de tantas almas que se perdem, de tanta irreverência e desprezo contra Deus, fiquemos com o exemplo dos santos. Aproveitemos o tempo presente que nos foi dado. São Domingos Sávio, em tenra idade, foi capaz de dizer e viver, antes morrer que pecar. Saibamos o que somos e o que seremos. Pó, apenas pó, nada mais que isso. E do pó lançado à terra, um dia, surgirá a vida novamente. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16:22. Jejum e abstinência, no novo Código de Direito Canônico de 1983, diz: os dias e períodos de penitência para a Igreja Universal são todas as sextas-feiras de todo o ano e o tempo da Quaresma. Cânon 1250. A abstinência de carne ou de qualquer outro alimento determinado pela Conferência Episcopal deve ser observada em todas as sextas-feiras, exceto nas solenidades. Cânon 1251. A abstinência e o jejum devem ser observados na quarta-feira de cinzas
e na Sexta-feira Santa. Cânon 1252. A lei da abstinência vincula a todos que completaram 14 anos. A lei do jejum vincula a todos que chegaram à maioridade até o início dos 60 anos. Cânon 1252. Jejum e abstinência tradicionais conforme o Código de Direito Canônico de 1917. Entre 1917 e o novo Código de 1983, certos países tinham dias de jejum e abstinência particulares. Os Estados Unidos tinham a Vigília da Imaculada Conceição em vez da Assunção como dia de abstinência. Dispensas para São Patrício e São José, e etc. Não é possível relacioná-los todos. Publicamos as prescrições do Código de 1917 com menção da extensão do jejum e abstinência até meia-noite do Sábado Santo, que foi ordenada por Pio XII. Dias de jejum simples. O jejum consiste numa refeição completa e duas menores, que juntas são menos que uma refeição inteira. Não é permitido comer entre as refeições, mas líquidos podem ser tomados. É permitido comer carne em dia de jejum simples. Os dias de jejum simples são segundas, terças, quartas e quintas-feiras da Quaresma. Cânon 1252-53. Todos eram vinculados à lei do jejum a partir dos 21 até os 60 anos. Dias de abstinência. A abstinência consiste em abster-se de comer carne de animais de sangue quente, molhos ou sopa de carne nos dias de abstinência. A abstinência era em todas as quartas-feiras, a não ser que fosse um dia de guarda. Cânon 1252 a 1254. A lei de abstinência vinculava a todos que tinham completado 7 anos de idade. Cânon 1254, 1261. Dias de jejum e abstinência. O jejum e a abstinência consistem numa refeição completa e duas refeições menores, que juntas são menos que uma refeição inteira. Não era permitido comer carne de animais de sangue quente, molhos e sopas de carne. Não era permitido comer entre as refeições, embora bebidas pudessem ser tomadas. Estes dias eram quarta-feira de cinzas, toda sexta e sábado da Quaresma, até meia-noite no Sábado Santo e em cada uma das 4 têmporas, Vigília de Pentecostes, Assunção, Todos os Santos e Natal. Cânon 1252/2. Dizia São João Crisóstomo: como no findar do inverno volta a estação do verão, e o navegante arrasta para o mar o barco, o soldado limpa as armas e treina o cavalo para a luta, o agricultor lima a foice, o viajante revigorado prepara-se para outra longa jornada, e o atleta depõe as vestes e prepara-se para as competições, assim também nós, no início deste jejum, quase no regresso de uma primavera espiritual, forjamos as armas como os soldados, limamos a foice como os agricultores e como timoneiros reorganizamos a nave do nosso espírito para enfrentar as ondas das paixões. Como viajantes retomamos a jornada rumo ao céu e como atletas preparamo-nos para a luta com o despojamento de tudo. Fonte São João Crisóstomo, Homilias ao Povo Antioqueno, número 3. Hoje também, além do acima, é quarta-feira de cinzas, em que o sacerdote assinala com ela a fronte, recitando a cada um: o lembra que tu és pó e ao pó retornarás. Sobre aviso para não cuidar do corpo, como em nosso tempo relativista, parecendo não possuir a alma, nenhum destino posterior a ser confirmado após a morte, salvação ou condenação.
Está escrito que todos hão de morrer uma só vez, depois de que segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Se se cuidasse da alma, ao menos o parecido quanto se pratica atualmente a idolatria do corpo perfeito, o tempo despendido por tantos nesse intuito, nas mais diversas modalidades desse objetivo, ter-se-ia inveja desses. Neste início de Quaresma, procuremos mais ainda do que a mortificação corporal, aceitar o convite que a liturgia sabiamente nos faz de combater o amor próprio com todas as nossas forças. Dizia Santo Agostinho: procurai o mérito, procurai a causa, procurai a justiça, e vede se encontrais outra coisa que não seja a graça de Deus. Ao receber daqui a pouco a cinza sobre a cabeça, ouviremos mais uma vez um claro convite à conversão que pode expressar-se numa fórmula dupla: convertei-vos e crede no Evangelho, ou recorda-te que és pó, e em pó te hás de tornar. Precisamente devido à riqueza dos símbolos e dos textos bíblicos, a quarta-feira de cinzas é considerada a porta de entrada da Quaresma. De fato, a liturgia e os gestos que se distinguem formam um conjunto que antecipa resumidamente as características próprias de todo o período quaresmal. Na sua tradição, a Igreja não se limita a oferecer-nos a temática litúrgica e espiritual do itinerário quaresmal, mas indica-nos também os instrumentos ascéticos e práticos para o percorrer frutuosamente. Convertei-vos a mim todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas, com gemidos. Os sofrimentos e calamidades que afligiam naquele tempo a terra de Judá estimulam o autor sagrado a encorajar o povo eleito à conversão, isto é, a volta com confiança filial ao Senhor, dilacerando o seu coração e não as vestes. De fato, recorda o profeta, ele é clemente e compassivo, paciente e rico em misericórdia, e se compadece da desgraça. Salmo 2:13. O convite que Joel dirige aos seus ouvintes também é válido para nós. Não hesitemos em reencontrar a amizade de Deus perdida com o pecado, encontrando o Senhor, experimentamos a alegria do seu perdão. A Quaresma é também assim, como não poderia deixar de ser, um tempo de profundo ardor eucarístico. Buscando naquela fonte inexaurível de amor que é a Eucaristia, na qual Cristo renova o sacrifício redentor da cruz, cada cristão pode perseverar no itinerário que hoje empreendemos solenemente. As obras de caridade, a oração, o jejum, juntamente com qualquer outro esforço sincero de conversão, encontram o seu significado e seu valor mais alto na Eucaristia, centro e ápice da vida da Igreja e da história da salvação. Este sacramento que recebemos, ó Pai, assim rezamos no final da Santa Missa. Ampare-nos no caminho quaresmal, santifique o nosso jejum e o torne eficaz para a cura de nosso espírito. Peçamos à Virgem Maria que nos acompanhe para que no final da Quaresma possamos contemplar o Senhor ressuscitado, interiormente renovados e reconciliados com Deus e com os irmãos. E assim, quase respondendo às palavras do profeta, fazemos nossa a invocação do refrão do Salmo 50. Perdoai-nos, Senhor, porque pecamos. Proclamando o grande salmo penitencial, apelamos à misericórdia divina. Pedimos ao Senhor que o poder de seu amor nos volte a dar a alegria de sermos salvos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
ventris tuo.